Agora que a gente já viu sobre força elétrica, a gente vai estar interessado no trabalho que essa força elétrica pode fazer, certo? Então, em vários sistemas físicos, a gente, quando tem forças, essas forças podem fazer trabalho, e a gente define o trabalho para poder saber quanto que essa força pode fazer um trabalho para você, uma coisa útil para você, né? Então, antes de partir para o caso elétrico, acho que vale a pena a gente dar uma olhada em casos que a gente já viu sobre energia potencial, que é sobre essa energia que fica armazenada no sistema. E um caso que a gente já viu foi o caso da energia potencial gravitacional. Então aqui eu tenho um exemplo, essa pessoa está puxando um fio que está levantando esse bloco dessa posição para essa posição, certo? Então a gente sabe que se o bloco subir daqui até aqui, subir uma diferença de altura h, que esse bloco vai ter uma energia potencial gravitacional armazenada que a gente calcula multiplicando a massa pela aceleração da gravidade pela altura que você levantou o bloco, certo? Por que tem essa forma, certo? A energia potencial. Porque isso aqui, experimentalmente, é a quantidade de energia que a gente consegue tirar desse bloco, deixando ele descer daqui até aqui, certo? Essa função, então, ela guarda para a gente a quantidade de energia que foi colocada nesse sistema quando essa pessoa levantou o bloco daqui até aqui. Então, essa quantidade é a quantidade de trabalho que a pessoa fez para levantar o bloco até aqui e é a quantidade de trabalho que vai ser devolvida para a pessoa se ela deixar cair esse bloco daqui até aqui, certo? Então, é por isso que essa função serve para medir a energia potencial desse sistema. Esse tipo de energia potencial, potencial gravitacional, é o que faz funcionar, por exemplo, as usinas hidrelétricas, que armazenam água até uma certa altura, e essa água desce por tubos até uma altura mais baixa, e essa quantidade de energia que a água tinha por estar num lugar mais alto é aproveitada fazendo movimentar uma turbina, certo? Em usinas hidrelétricas assim funciona. Então essa fórmula é importante porque ela diz para a gente como calcular a energia armazenada por um objeto quando você levanta ele contra a força da gravidade, né? Um outro exemplo de energia potencial é a energia potencial elástica. Então todo mundo já brincou com mola, a gente sabe que a gente pode comprimir a mola ou esticar a mola, né? Então você pode começar com a posição do bloco vermelhinho aqui e trazer esse bloco até essa posição pontilhada. Quando você faz isso, a gente sabe que a mola vai fazer uma força contrária a isso, né? Você vai estar comprimindo a mola. Então, por causa dessa força contrária, você, para fazer isso, levar o sistema dessa configuração rosa para a configuração branquinha, você vai ter que fazer uma força. Essa força vai fazer com que uma certa energia fique armazenada nesse sistema massa-mola. E a quantidade de energia que fica armazenada no sistema massa-mola é o que a gente chama de energia potencial elástica, e é dado por essa fórmula, onde esse aqui é o coeficiente elástico da mola. É maior para uma mola dura e é menor para uma mola leve, certo? Então a gente vê que essa fórmula é diferente daquela lá, e a razão dela ser diferente é porque a força gravitacional, quando você levanta um bloco daqui até aqui, é mais ou menos constante. Então isso vai influenciar na fórmula da energia que é armazenada quando você faz esse trabalho, e é essa energia que a gente vai poder ganhar de volta quando o trabalho for desfeito, certo? Então a força da mola é diferente. Então a energia que é armazenada elasticamente na mola tem uma forma diferente também da energia que a gente viu no caso gravitacional, certo? Mas de comum, o que essas duas fórmulas têm é que isso aqui é a quantidade de energia que está armazenada no sistema quando você coloca ele nessa posição branca. Então essa quantidade de energia vai poder ser reaproveitada por você, por exemplo, você soltando aqui e deixando a mola se descomprimir, né? Aumentar de tamanho. Então isso aí pode fazer um trabalho. Vários dispositivos de corda são feitos assim. É uma mola que você vai torcendo e depois ela distorce sozinha. Você guarda a energia ali e depois ele devolve a energia para você. Então sistemas elétricos também podem armazenar energia. E é isso que a gente vai ver agora. Como é que a gente define energia potencial gravitacional. Aqui à direita a gente tem uma configuração parecida com essa que a gente já viu, em que a gente tem uma carga positiva mais Q grande e uma outra carga positiva Qzinho aqui, mais Qzinho, né? A gente começa com essa configuração em que a carga está mais distante e traz essa carga Qzinho para essa outra configuração em que ela está mais próxima da carga grande. Ok? Então a gente viu, quando a gente estudou a lei de Coulomb, que essa carga aqui vai ser repelida por essa outra carga, porque as duas são positivas, tá? Assumindo que Qzinho e Q grande são positivos. Então essa aqui é a força elétrica que vai surgir, aponta para lá. Então para trazer essa carga da posição rosa para a posição branca, você vai ter que fazer trabalho. Afinal elas estão se repelindo, você vai ter que ir contra essa repulsão para aproximá-las mais um pouco.
Então, como a gente já espera, se a gente está fazendo o trabalho para mudar essa configuração, uma quantidade de energia ficou armazenada no sistema. E essa quantidade de energia vai poder ser devolvida para a gente quando o trabalho for desfeito. Certo? Tudo isso sai da forma da força. Sai da forma da força de Coulomb, do jeito que, no caso elástico, a energia vai sair da fórmula da força elástica e, no caso gravitacional, da força gravitacional. Então, voltando para o caso elétrico, tem como você deduzir isso, mas é uma coisa que a gente não vê nesse nível médio, que a energia potencial armazenada nessa configuração de duas cargas é dada por essa fórmula, onde aqui aparece a constante dielétrica do vácuo, que a gente já tinha visto aparecer na lei de Coulomb. E aqui aparece o produto das cargas e aqui embaixo a distância entre elas. Okay? Então você vê que isso aqui é parecido com a fórmula do módulo da força entre duas cargas. Qual a diferença? Que aqui a energia aparece d elevado a 1 no denominador, enquanto que no caso da força aparecia um d elevado a 2, d ao quadrado. Né? A energia não, a energia vai com 1 sobre d, ao invés de ir com 1 sobre d ao quadrado. Então essa é a energia que está armazenada nesse sistema. Se a gente começa nessa configuração, a gente tem uma energia que é dada por uma distância maior, certo? Então a energia é menor, porque a distância está no denominador. Se a gente aproxima, a gente vai ter uma energia, uma distância menor. Dividindo por um número menor, a gente vai ter uma energia maior. Então realmente é como a gente tinha previsto, né? A gente começa com uma distância grande, tem que fazer força para chegar na distância menor, então vai ficar armazenada uma energia positiva ali. Isso aqui vai ser positivo, a diferença de energia potencial. Aqui para cá vai ser positiva. E essa energia vai poder ser devolvida para você. Como? Bom, se você soltar essa carguinha pequena e segurar aqui a grande, ela vai ser repelida pela grande e ao fazer isso ela pode fazer trabalho para você. Do mesmo jeito que uma massa pode fazer trabalho para você se você levanta e depois deixa cair. Certo? Direto dessa fórmula a gente pode ver um limite dessa fórmula. Né? Uma situação especial. Que é a situação em que a distância entre as duas cargas é muito grande. Se você fizer esse desenho muito grande, você vai dividir isso aqui por um número muito grande e a energia vai ser zero. Então a gente vê que essa fórmula já contempla esse caso. A energia potencial elétrica para separação infinita entre as cargas é zero. Okay? Isso aqui tem a ver com a escolha do referencial que a gente fez quando a gente escreveu essa fórmula. A gente já escreveu a fórmula já está assim, dizendo que a energia de duas cargas infinitamente afastadas vai ser zero. Né? A gente poderia ter redefinido a energia para não ser zero, então essa fórmula teria que ser modificada, né? Adicionando uma constante. Mas esse é o caso mais simples, é o caso que geralmente a gente usa. Todos os cálculos que você vai fazer usando energia não dependem de você adicionar constante ou não adicionar constante. Então vamos usar essa fórmula que leva em conta que a energia potencial elétrica no infinito, quando as cargas estão infinitamente separadas, é zero. A fórmula também diz para a gente que quando você tiver cargas de mesmo tipo eu quero dizer duas positivas ou duas negativas, essa energia potencial elétrica vai ser positiva, certo? Positivo com positivo dá positivo. Negativo com negativo também dá positivo. Né? Qual a interpretação dessa quantidade positiva? Energia potencial elétrica maior do que zero está medindo para você o trabalho que essas cargas podem fazer. Ok? Então, se eu começo nessa configuração e termino nessa configuração, a diferença de energia potencial vai ser positiva. Significa que as cargas vão poder fazer trabalho para você. Se você soltar essa carga, ela vai fazer força até se afastar da carga grande, certo? E essa quantidade aqui mede o trabalho que elas vão poder fazer para você. Se as cargas forem de tipos diferentes, ou seja, uma positiva e outra negativa, então essa fórmula aqui vai ficar positivo e negativo, vai dar negativo. Então você vai ter uma energia negativa. Qual a interpretação dessa energia negativa? Né? A interpretação dessa energia negativa é o trabalho que eu tenho que fazer para fazer essa mudança no sistema, essa variação de configuração do sistema. Certo? Como é que a gente entende isso? Ora, se a gente começar na posição rosa e andar para a posição branca, a gente vê que a força elétrica vai estar sempre apontando para a direita. Mas se eu estou empurrando essa carga até ela chegar aqui, a força que eu faço é oposta à força elétrica. Né? Se eu faço esse deslocamento devagarzinho, com velocidade constante qualquer, na verdade, a força que eu vou estar fazendo tem que ser igual à força elétrica para isso acontecer. Né? Então essa quantidade aqui mede ao mesmo tempo o trabalho feito pela força elétrica e o trabalho que eu tenho que fazer. Né? O que você tem que levar em conta é o sinal positivo ou negativo, dependendo do que você está interessado. Se é o trabalho
que foi feito pela força e o seu trabalho que você está fazendo, né? Talvez fique mais fácil de ver isso num exemplo mais concreto.